Imagina se amanhã o país sofresse um grande golpe e tudo mudasse. Não que isso seja muito difícil de acontecer por aqui, né? Mas assim, vamos supor que fosse algo extremamente drástico para a luta feminina. Muito maior do que qualquer uma antes já imaginada. Dá medo, não dá? Foi exatamente isso que eu senti ao ler este livro aqui. Oi! Seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou a Camila e hoje nós vamos falar de O Conto da Aya, de Margaret Atwood. Publicado aqui no Brasil pela editora Rocco e tradução de Ana Deiró. O Conto da Aya é, na verdade, o conto de Offred, que é a nossa Aya protagonista de 33 anos, que é uma Aya de um comandante de alto escalão do exército da República de Gilead. Aqui, olha só, o Conto da Aya é uma distopia, certo? É uma distopia que se passa nos Estados Unidos, só que num período em que ainda está acontecendo uma guerra, mas que está gravemente afetado pelo alto nível de radiação por conta de estragos aí dessa guerra. E aí o que acontece? Uma das principais consequências é o nível de infertilidade das mulheres por conta da radiação. Imagina só, né? Uma radiação que é tão devastadora que causa infertilidade em mulheres. E, consequentemente, você já pode imaginar, né? O que acontece por causa disso. A taxa de natalidade cai demais. E aí, a República de Gilead, que agora é onde se passa a história, fez o quê? Pegou as mulheres que são férteis ainda e tornou-as propriedade do governo. Porque agora o único fim que essas mulheres têm é o de procriar para salvar aí a natalidade. Daí, galera, isso já é muito pesado. Estando num estado completamente totalitário e teocrático, se a nossa querida Aya Offred não tivesse atingido as expectativas de uma Aya, ela seria enviada para as colônias onde ficam as consideradas não mulheres. Nessas colônias o nível de radiação é fatal e lá ficam predominantemente mulheres que causam algum tipo de ameaça ao governo, como por exemplo feministas, e também mulheres que não podem ter filhos. Elas são enviadas para as colônias e, enfim, é como se fosse uma morte muito lenta lá, porque o nível de radiação é altíssimo. Se a Offred, enquanto Aya, desobedecer alguma regra, ela também sofre uma consequência. Ela não é enviada às colônias, porém ela é exposta no muro. Ela sim é executada e servida ali como exemplo para os passantes. A gente já viu essas coisas acontecerem em vários períodos da história, não é mesmo? Pois é, gente, a gente consegue encontrar nessa obra incrível muitas referências. Só que, obviamente, que pelo que eu já tô falando, você já sabe que é um livro difícil de digerir. Mas calma que tem... fica pior. A partir disso que eu contei, nós vamos acompanhar a rotina da Offred enquanto Aya. Lembrando que essa mudança que aconteceu, esse grande golpe, aconteceu na modernidade. Então sim, as mulheres, né, que nem a gente, iam às faculdades, liam, tinham empregos, né, bem, mulheres na modernidade. Então, é sério, imagina só tudo isso que eu descrevi aqui acontecendo amanhã. É basicamente esse o efeito principal, assim, de primeira impressão, na verdade, que causa em você quando você começa a ler o Conto da Aya. Mas afinal, qual é a realidade da mulher no contexto de O Conto da Aya? Primeiro que a mulher é proibida de ler. Isso é uma coisa absurda. Em todos os lugares que elas vão para comprar comida, para pegar entrega, tem um símbolo, uma imagem que simboliza um determinado espaço. E elas acabam identificando por conta disso, mas é claro que elas sabem o que era aquilo, sei lá, um supermercado, enfim. Então assim, você já fica muito incomodado. O Centro Vermelho é um local onde as aias vão para terem sua formação, na verdade mulheres, né? Mulheres férteis vão para ter a formação de Aya, para serem uma Aya exemplo e obediente. O maior conceito que a gente encontra aqui, que é colocado nas mentes das Ayas nessa formação pelas tias responsáveis, é que elas agora têm que ser enxergadas como sementes, receptáculos dignos, adequados. Elas não recebem de imediato essa touquinha branca que impede que elas vejam qualquer coisa ao lado e que sejam vistas também, né, para manter um foco, até serem formadas. Porque as aias mesmo, que não eram aias, que estavam em formação, na verdade usavam um tipo de véu. Então desde já você se acostuma com essa questão de ser invisível, de não ter a sua personalidade, de você ser de fato só um receptáculo. É um lugar completamente insano que basicamente destrui tudo que há de natural na mulher. É sério, é assim, toda parte que eu leio desse Centro Vermelho é como
um desespero, assim, sabe? Só de pensar que nessa distopia isso aqui é muito realista, porque absolutamente tudo que é descrito nesse livro você consegue enxergar perfeitamente. Tem uma coisa interessante aqui também, porque as esposas, né, dos comandantes, desses caras que agora, né, têm sua liberdade e as mulheres não. As esposas, elas existem e elas também, na maior parte das vezes, são inférteis, então é como se elas adotassem uma aia pra fazer aquela parte que elas não podem cumprir enquanto mulher. E daí o que acontece? A gente percebe uma diferença, assim, porque a mulher esposa, ela tem privilégios, mas ela também tá dentro de uma situação que é muito complicada, que também requer um tédio extravagante. Mas é interessante ver esse contraste que a Margaret Atwood criou, porque não é porque uma pessoa tem mais privilégios que você que a vida dela esteja realmente boa. Nesse contexto eu estou falando. E aí eu acho que é legal quando a gente para pra analisar tudo isso. Gente, é tudo tão absurdo, sabe? É tudo que as mulheres têm de submeter pra poder continuar vivendo no meio desse espaço opressor, assim, horrível. Os detalhes desse livro eu acho que são a coisa mais charmosa desse universo que a autora criou, que é justamente onde pega você, sabe? O que elas tentam preservar, quais são as memórias, quais são as válvulas de escape. Nossa, é inimaginável. Até você ler esse livro, que daí você consegue imaginar. A valorização da fertilidade é uma coisa muito louca. A aia, quando ela vê uma aia grávida, ela enxerga essa aia grávida como um objeto assim de inveja, como algo que ela precisa ter, precisa ser pra ter algum reconhecimento ou qualquer coisa assim. É uma perspectiva de salvação até. Tipo, se você engravidar, você vai estar fazendo direito? E não basta engravidar, porque se o bebê não for aprovado, isso mesmo, aprovado. Ou seja, se ele vier com algum tipo de deformidade causada pela radiação ou whatever, ele vai ser considerado um não bebê. Vocês já podem imaginar, né, o que acontece com não bebês. As aias possuem uma tatuagem no tornozelo, que é um número e um olho. Um rótulo, uma catalogação, porque segundo a nossa aia protagonista, elas são importantes demais, escassas demais, uma riqueza nacional. Gente, vocês conseguem entender o significado disso? Nossa, eu não sei essa dimensão, entendeu? Eu vou parar pra analisar essas coisas. Eu basicamente grifei esse livro inteiro, é o livro que eu mais grifei na vida, porque cada coisa, cada mínimo detalhe, assim, pode ser uma frase que ela explica o que é aquilo, mas tem um peso tão grande, sabe? A vida das aias é extremamente tediosa e a nossa protagonista até fala que pra isso ela não chegou a ser preparada. E aí ela faz uma comparação que eu acho incrível, que é sobre as pinturas de mulheres de haréns do século XIX, pinturas do século XIX, em que essas mulheres eram pintadas nuas, com joias, deitadas em divãs, e elas pareciam tão plenas e serenas, né? Mas imagina só o tédio de você ser uma mulher num harém. E aí ela menciona que eram imagens que retratavam a animação suspensa, retratavam a espera, retratavam objetos que não estavam em uso. E aí ela termina falando, mas talvez o tédio seja erótico quando são as mulheres que fazem para os homens. Gente, esse argumento assim, ó, que argumento. Eu adoro os argumentos que a gente vai encontrando nesse livro, sabe? Tem umas coisas, assim, umas coisa barra pesada que o Alfred fala. As aias, elas não são concubinas, né? Elas não estão ali para seduzir o comandante, ou seja lá quem for. Elas, inclusive, são estimuladas ao contrário. Segundo ela, elas são úteros de duas pernas, receptáculos sagrados, cálices ambulantes. Agora, imagine como uma aia se sente em relação ao próprio corpo. Como é ter as emoções, as falas, as vontades e basicamente tudo que compõe você enquanto indivíduo com personalidade escondidas. Imagina você acostumado com a modernidade, com um espaço em que minorias têm mais fala, que as mulheres têm mais força, nessa prisão. Imagina que você só possa ter o que os outros querem que você tenha e esperem que você seja grata por ter isso. E aí a nossa protagonista fala uma coisa muito interessante. Em condições de vida reduzidas, o desejo de viver se prende a estranhos objetos. O prazer é um ovo. Se tem um ovo, o que mais posso querer? O que eu posso dizer, né, sobre isso?
Ah, e eu preciso dizer que eu achei o final, literalmente a última página, incrível. Eu acho que, assim, foi uma escolha arriscada da autora terminar dessa forma, depois de tudo que ela nos apresentou, mas eu tô muito feliz. Eu adoro esse tipo de final, eu acho que combinou muito com o clima e com a realidade que ela apresentou aqui, sabe? Se você aí leu esse livro já, eu adoraria saber sua opinião sobre o final. Por favor, me fala aqui nos comentários, tá? É impactante, é doloroso, dá medo de analisar algumas coisas nas entrelinhas, mas é um livro fascinante. Eu recomendo muito. Então é isso, galera. Se você gostou, deixa um like, se inscreve no canal, compartilha, lê esse livro, porque ele é um dos livros que transforma a sua vida, transforma as suas perspectivas. Acho que esses livros são muito importantes. Me segue no Instagram, por favor. Até o próximo vídeo e até lá eu desejo a todos ótimas leituras.